E bora falar da série do momento, Maxton Hall, Hall de entrada, Maxton, Sala Hall, Sala Maxton, né, pela tradução. É uma série alemã, porém me confundiu muito porque, primeiro que eu assisti traduzida, mas é como se fosse gravada na Inglaterra, porque tem Oxford, eles vão para Londres, não sei que conexão que é essa, eu acho que foi produção de uma e produzido em outro lugar, enfim. Existe o drama mexicano e existe o drama alemão. O drama alemão, pelo jeito. Sem analisar a questão de interpretação e atores e tal, até porque para isso teria que ter um conhecimento mais aprofundado, mas como consumidora, eu vejo que às vezes, dependendo o filme, quando que eu filmes que me agradam, que eu gosto de ver a história, que eu falo, putz, é um bom filme, é questão do enredo. Mas também existe às vezes alguns excessos nas produções, como por exemplo, no caso da personagem, no meu ponto de vista, ela tem olhar assustado demais pro enredo. E às vezes um personagem que era grande, ele também começou a minar. Então, não sei, sabe quando tipo é baseado num livro, mas enfim, vamos enxergar o contexto para aproveitar, já que eu dei meu tempo aí para assistir, eu queria assistir. Eu gostei, eu gostei de algumas sacadas que tem no filme, que eu acho que dá para trazer inclusive para os negócios, por isso eu estou fazendo esse vídeo. Mas é bem a questão do adolescente, sabe? Tenho certeza que quem gostou de Crepúsculo vai gostar também dessa série. Então começa com um apelo, né? São pessoas que vivem numa classe social alta, têm condições, aquelas velhas histórias, os ricos, né, em outros patamares, têm também as suas dificuldades, mas que não é de dinheiro, é muito mais a questão sentimental, é muito mais a questão até da própria liberdade, né? E se a gente não ir muito longe, se pegar alguns casos no próprio Brasil, você percebe que existe um padrão num nível de classe social que eles casam entre eles fazem network entre eles, muita coisa acontece para sustentar a elite, né? E principalmente quando se trata de business. E para não decepcionar o pai, acaba acontecendo uma situação logo no começo, onde a outra personagem, que ela é a principal, que faz par romântico com o personagem principal, dela ter visto, e aí a outra se sentiu ameaçada e tal. O que eu achei que foi assim meio sonso para o desenrolar. Mas enfim, quem sou eu, né, no meio da multidão para poder falar sobre isso agora. Mas o que é interessante é que, tentando defender a irmã, ele vai contestar, né, a pessoa, o que ela queria, porque ela acabou vendo ali uma coisa que não era para ela ver, e agora ela precisa ajudar a irmã a amenizar isso. E aí é onde o poder, né, o dinheiro que tem o poder, vê o caráter, né? Então, enquanto ele tentava calar, ela, dentro das verdades e da cultura e do aprendizado que ela teve na vida, é onde ela começa a falar assim: peraí, tá? Quem disse que eu quero dinheiro? Quem disse que eu vou contar? Quem disse que eu estou interessada em levar essa história adiante? Então, ao mesmo tempo que é um personagem que enfrenta, ao mesmo tempo ela sente um medo, né? Vamos colocar assim, perante as situações, e aí ela começa a acessar um ambiente que daí começam as sacadas interessantes do filme. Por quê? Ela teve uma bolsa para poder estar nessa escola que é de elite. Então, olha que interessante. A partir do momento que você tem acesso a um outro ambiente, coisas podem acontecer na sua vida por conta daquele ambiente, como, por exemplo, acessar pessoas de outras classes. Porque se você está lá, naturalmente você pode se envolver com elas. E uma vez se envolvendo com elas, você vai entender o quê? O estilo de vida, os pontos positivos e negativos de estar nesse meio. E aí a série ele traz num segundo plano como se fosse voz de pensamento, tanto do personagem e da outra personagem principal, que é contextualizando
e, tipo, refletindo sobre aquele mundo. Então tem um momento que ele até no desenrolar, né, eles acabam se tornando um casal, mas na primeira convite, o primeiro convite que ela vá participar, por exemplo, de uma festa com o pessoal dele, né, então ela vai entrar no mundo dele. E aí ele tá refletindo o quanto entrar no meu mundo é realmente desafiante, porque para estar ali você tem que querer algo além que tá ali, que no caso seria, enfrentar esse mundo por ele, vamos colocar assim. E ela faz isso. E quando ela vai até o lugar, para ele já começa a confirmar todos os sentimentos que ele está sentindo, porque tá ali uma mulher de coragem, né? Ela veio até o meu mundo, e esse meu mundo é muito perigoso para quem não está acostumado. Então, tem esses pontos interessantíssimos, essas reflexões que, apesar das atuações, são muito interessantes dentro de um contexto. Então, vale a pena assistir pelo menos para isso. Por quê? Olhando para os negócios, e eu trago muito nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo aqui na empresa, que é o seguinte: quem vem de uma classe social, querendo ou não, se você tem um negócio, ele começa a prosperar, você começa a ter mais recurso financeiro. E se você não tiver sabedoria em desenvolver suas habilidades, principalmente enquanto você está no nível que você está, você pode colocar tudo a perder, porque você não vai se controlar. Você não vai ser gestor, né, dos seus rendimentos ali, né? E querendo ou não, nós temos que aprender a ser administradores. Dentro da gestão empresarial, eu falo muito sobre isso com os clientes. Então, chega um momento que você começa a pagar suas contas e aí você começa a ter dinheiro em caixa. E é preciso inteligência financeira para o que, que eu vou fazer com o dinheiro em caixa. Então, existe a possibilidade de fazer capital de giro, de também separar para o marketing, porque você precisa levar a sua empresa adiante. E é neste ponto que é interessante, porque dependendo quanto você fica em caixa, você começa a criar ascensão dentro da sua classe social. Então, se você é classe C, pode ser que você comece a ir para a classe B por conta dos rendimentos que você está tendo. E é aí que o conjunto da obra, o conjunto das coisas também precisa acontecer. Tem pessoas que não têm ainda uma mentalidade para prosperar. E aí você pode, dentro da classe que você está, já prever a saída. Como? Vivendo ambientes. E quando você vive ambientes, você começa a criar memórias e essas memórias falam para o seu corpo que é verdade. Então, este filme ele contextualiza essa questão de acessar ambientes que você não acessa, que você não tem acesso na sua rotina. E quando isso acontece, a sua mentalidade muda, você vê possibilidades. Ela começa a estudar nessa escola porque essa escola é uma ponte para onde ela quer chegar. E aí tem os conflitos e os desafios sociais, que daí vem a questão do capital social. Porque quando o que a gente tem de capital no dia a dia é o nosso capital intelectual, seja nos negócios, e no caso da personagem mostra isso. É aquilo que ela sabe, aquelas intenções, só que existe o outro capital que precisa ser desenvolvido para você acessar outros lugares, que é a questão do capital social. Depois a gente tem o capital erótico, e nisso aqui eles também trabalharam isso. Porque, primeiro que o personagem principal, ele é o top da escola, ele é o galã. E sendo esse galã, ele tem o corpo, ele tem o estilo, a família dele trabalha com moda, então veste inclusive presidentes não, né, o rei, né, rei, que passa-se, apesar de ser alemã, o contexto é na Inglaterra. Então, é uma empresa de centenária, então o capital erótico desta série mostra exatamente isso, essa amplitude de capital erótico. E ela não tem esse capital erótico, ela tem o capital intelectual, ela vai começar a desenvolver o capital social, só que a partir do momento que ela acessa esse ambiente, ela automaticamente tem acesso a esse capital erótico, que é a questão de se envolver, vamos dizer assim, com alguém que a escola inteira, aí você lembra aquela época de quando você era adolescente, sabe? Eu já tive uma situação assim.
Eu já passei por uma situação assim quando eu estava no primeiro ano, e ele estava na oitava série, uma série antes da minha, e ele era muito lindo. Não vou falar nomes, né, porque eu sempre achei ele muito lindo, né, e a escola inteira sempre achou ele muito lindo. E quem era eu na fila do pão, né? E acabou acontecendo da gente ficar, coisa de adolescente, né? Só que no dia seguinte, e eu sempre passava na frente da casa dele, ele olhava e falou assim: esse menino tá olhando pra mim, né? Essa pessoa, né? Não vou falar nomes, aí como coça a língua de poder falar, mas não vou falar. E aí eu falei assim: parece que a pessoa tá olhando pra mim, e eu olhava assim, ele tava olhando. Aí eu falei: não, coisa da minha cabeça, né? No outro dia e tal, ele olhou. Aí teve um dia que eu estava com uma amiga, e ele estava com um amigo, e a gente meio que cruzou na mesma rua. Na minha cabeça, assim, eu vou olhar pra trás. Se ele olhar, então não era só coisa da minha cabeça. Eu olhei, ele olhou, falei, entendi. É, realmente tá acontecendo, né? E é muito interessante, porque depois, né, acabou desenrolando, tal, a gente acabou ficando o dia seguinte na escola. Porque eu não sei se você já teve essa experiência de namorar ou ter um ficante, né, em época escolar. Gente, é muito doido. Pelo menos foi pra mim, né. Eu não Na faculdade é um pouco mais normal, mas quando você tá na adolescência, no primeiro ano, segundo ano, tal, e isso não é oficializado, né, você não tem um namorado oficializado, é uma situação de até de saia justa, né. E eu me recordo que no dia seguinte de quando a gente tinha ficado, eu cheguei, assim, ele estava me esperando. Eu me lembro até isso, estava na esquina me esperando, e aí eu não sabia o que fazer, porque eu falei assim: "Não foi combinado nada, o que tá acontecendo? É assim mesmo, né? Então deixa rolar". E aí ele veio, me deu um selinho, pegou na minha mão e entramos na escola. Parecia que a escola inteira fazia assim, ó. Eu falei: "Meu Deus do céu". E vendo, né, essas cenas, eu falei assim: "Já vivi isso, já vivi isso". Porque quando os 2 decidiram, né, ou por na verdade não teve uma decisão oficial, foi acontecendo dentro do contexto, e quando a escola viu que eles estavam juntos, aí vieram os olhares e falou: "Quem é ela?". Porque ela queria ficar invisível. E eu até anotei essa frase que foi dita, porque tem muito a ver também com essa fase, por exemplo, de ida para o mercado. Essa fase de se expor, como fazer vídeo, como esse vídeo aqui eu falo assim, é de filme, eu deixo ele mais aqui tranquilo, tá vendo? A roupa também não tô me preocupando tanto, mas os vídeos que eu estou fazendo com mais close, aí eu tô caprichando mais na roupa, passando batom, tudo bonitinho. E aí teve uma frase que eu até marquei que é o seguinte, ó: "Não dá para mirar em coisas grandes sem ser visto". Então, se você quer ascensionar, ou se você vai se relacionar, por exemplo, com alguém que tem esse capital erótico, mais o capital social, não tem como não ser visto. Então, no mínimo, você deve avançar, mas você vai ser olhado. E lidar com os olhares é muito desafiante, porque você não sabe exatamente. Tá, peraí. E eu me lembro na época da escola que eu falei assim: meu, sabe quando não foi nada combinado? Tudo acontecendo e você fica com os olhares. Aí você fala: "Tá, o que que eu sou? Tá, ficante, porque não chegou no momento de ser namorada e tal, mas tinha aquele carinho". Então me recordo que o fato, sabe, e é totalmente diferente, né, gente, quando um homem se posiciona, e isso a gente era adolescente, então eu vi ele assim, se posicionando, me aguardando, me assumindo, né, então é se assumir em público, é muito interessante. E depois foi ladeira abaixo também, não com ele, mas assim, depois nunca mais, sabe, quando tá fraco inclusive essa parte aí, nós precisamos melhorar, mas enfim. Então analisando o contexto, você vê as roupas dela é mais apagada, ele é muito mais galante, né, galanteador, só que ela vai ascendendo no tempo e ele vai se apagando. Por quê? Por outras questões que vão além ali só
do desejo, né, de estar com a pessoa, que é a questão dos pais, que é a questão da posição dele na sociedade, que é a questão do que ele vai representar. E aliás, eu acho que é um personagem muito hostil, o pai, né, que faz esse papel de pai, muito hostil. E claro, chega um momento que eles vivenciam, né, e eu acho que a luz um pouco que tinha dele acaba passando para ela, porque ela acaba tendo esse capital erótico vai sendo desenvolvido, porque quem é amado, né, acaba sempre ascendendo. Então é aquilo que a gente sempre vê. Você pode se amar, você tem que se amar, mas quando chega no relacionamento a dois, soma-se, né. Então quando você se sente amado por outra pessoa e você ama, existe uma luz, né, que acende. Então dá para ver muito isso. Só que ele tem muitos conflitos familiares, por questões do próprio capital social. E aí é onde ele começa a entrar em decadência, vamos colocar assim. Mas tem um contexto muito interessante. Pontos altos. Lidar com sombras, né? Não importa sua classe social, sendo pobre, sendo rico, sendo classe média, todo mundo tem que lidar com seus fantasmas, até porque a gente está num processo de evolução. Todo mundo lida com seus desafios e desafios levam a gente a fazer escolhas. Aliás, eu falei isso outro dia, recente, acho que foi no workshop da gestão de projetos. Tem coisas que a gente precisa aprender e tem coisas que a gente precisa superar. Então, às vezes a gente aprende sobre algo e aí a gente começa a executar aquilo até chegar ao ponto de superação. Então, tem uma hora que por mais que gira, 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 você tem que superar certos aprendizados, né. A questão de network também é muito evidente, porque, trata-se muito desse capital social, não diretamente, tá, faltou um P ali, porque essa gravação aqui, o P é um atalho para pausa. O capital social é o nível de conexões que você tem com as pessoas e às vezes você tem diversas classes, né, e isso vai se mantendo. Muitos grupos, né, acabam nascendo por conta disso, então não é de hoje, né, não é de hoje que a parte do network ela é explorada. E isso cria o seu capital social, porque isso faz com que você realmente avance entre uma classe e outra. Só que se você assistir essa série, você vai não só pegar a questão aí do relacionamento, essa questão do adolescente, né, essa questão de acreditar no relacionamento, no amor, sofrendo as dor, mas o quanto é importante a gente estar antenado com os nossos sentimentos e principalmente no que você está focando. Porque se você realmente está focando em alcançar determinado objetivo, determinada meta, você vai precisar avançar. E este avanço requer lidar com sombras, você baixar a guarda dos seus desafios e você começar a fazer escolhas. Consequentemente, network, consequentemente, o seu capital social começa a mudar. E para isso precisa do tempo, né? Então, enfim, essa série não é só para adolescente, certamente. Eu sempre falo o seguinte: se você quiser, a vida é pedagógica. Todo o roteiro, mesmo que seja roteiro água com açúcar, ele tem uma mensagem. Então, se você assistir com o coração aberto, coração ensinável, para tá, o que, que eu posso absorver dessa mensagem, com certeza Maxton Hall tem muitos insights. Se você é adolescente, então, pega a visão. Mas para adulto serve, para empreendedor serve. É interessante a gente estar de olho nas histórias do mundo. E querendo ou não, é uma réplica, né, da história da vida de alguém. Então é interessante assistir? Sim.